Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que está na tela. Acorda, crente, já é estado eterno. Venha entender. Vamos repetir o tema? Acorda, crente, já é estado eterno. Venha entender. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Hoje, dia 2 de julho de 2023, estamos todos juntos mais uma vez com um novo tema. Daqui a pouco estaremos no chat, tá bom? Vamos aproveitar agora. Se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos a nossa mensagem e não esqueça do like, tá bom? Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco, o contato está na descrição do vídeo de hoje. É só nos solicitar e nós providenciaremos, tá bom? Então, minha gente, como já falamos inicialmente, então o tema é esse que está aí na tela. Acorda, crente, já é estado eterno. Venha entender. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Então, minha gente, vamos direto ao ponto nesse tema de hoje. Vamos lá. Eu vou colocar na tela para os senhores aqui, tá bom? Para a gente começar a nossa apresentação. Vamos lá. Olha o que está na tela aqui, ó. O que seria estado eterno? Vamos direto ao ponto. Estado eterno seria o quê? Estado eterno, vamos voltar aqui, estado eterno é uma condição, como os senhores estão vendo aí. Estado eterno é uma condição. Estado eterno seria o quê? É igual ao quê? Ausência da morte em Adam. Estado eterno é igual à ausência da morte em Adam. Vamos continuar aqui para a gente entender aqui, para aqueles que querem entender o que seria o estado eterno. No estado eterno, vamos entender isso. No estado eterno estão a vida eterna e a condenação eterna. Algumas pessoas nos solicitaram que apresentássemos uma explicação do que seria o estado eterno. E nós estamos aqui apresentando para os senhores. Então, no estado eterno, vamos voltar aqui, ó. Como já falamos inicialmente, o estado eterno é a ausência da morte em Adão, em Adam, né? Então, o estado eterno seria o quê? A vida eterna e a condenação eterna. Dentro do estado eterno estão a vida eterna e a condenação eterna, correto? Vamos colocar aqui, ó. Dentro do estado eterno estão a vida eterna e a condenação eterna. Vamos colocar aqui de novo. E a vida eterna é igual à vida espiritual, correto? A vida eterna, os filhos vivem a vida eterna, porque eles são espirituais. A vida eterna é igual à vida espiritual, mas a condenação eterna, que está aqui na tela, estão vendo? É igual à vida natural. Entenderam? Para aqueles que querem entender o que seria a vida eterna e o que seria a condenação eterna.
As duas situações estão dentro do estado eterno. Tá bom? Mas vamos iniciar com os nossos argumentos. O que mais temos visto são mensagens, né, perguntando onde você passará a eternidade. Não é assim? O que mais temos visto? Mensagens perguntando onde nós vamos passar a eternidade, correto? É assim mesmo que também nós pensávamos, né? Que as pessoas, o quê? Seriam salvas num céu ou estariam perdidas num inferno depois que morressem. Não é assim? Dependendo da escolha que fizessem, vamos prestar atenção, durante o quê? A vida. A escolha, ela deveria ser feita antes da morte, a fim de definir se depois da morte a pessoa estaria no dito céu ou no dito inferno. Não é assim que é falado? As pessoas vão decidir, você escolhe se você quer ir para o céu ou se você quer ir para a vida eterna, não é assim? Então nós vamos dar continuidade nesta mensagem, porém antes vamos responder algumas questões apresentadas por algumas pessoas em vídeos anteriores. Vamos responder aqui, para início de conversa, né, comentários do vídeo que foi com o seguinte título: O céu foi o reinado de Cristo, agora é do Pai. Então, para quem não sabe, o céu, que muita gente fala, vou para o céu, né? O céu, no tempo dos apóstolos, era o reinado de Cristo. E o que é o céu hoje? O céu é agora o reinado, o reino do Pai. Então o Pai está reinando sobre esse céu. Ele reina sobre tudo, sobre céu e terra, na verdade. Então o céu foi o reinado de Cristo, era um reinado espiritual, e o céu agora, que é um reinado espiritual, o reino espiritual do Pai, tá? Agora é do Pai. Então algumas pessoas perguntaram e foi nesse tema, o céu foi o reinado de Cristo e agora é do Pai. Mas tudo bem, foi só uma explicação, né? Então, nosso irmão Paulo Samuel, paz eterna, irmão Paulo Samuel Mendes Toledo. Vamos colocar aqui o nome do nosso irmão. Irmão Samuel Mendes Toledo, ele apresentou o seguinte questionamento que está aqui na tela. Olá, boa noite. Vocês vão lendo aí que eu vou lendo aqui no computador. Olha só o que nosso irmão Samuel, Paulo, né? Paulo Samuel, ele questionou. Olá, boa noite. Eu me faço uma pergunta se viemos do Pai, nós, espíritos, se nós viemos do Pai, nós, espíritos, para que precisamos de uma experiência em carne? Para quê? Qual a utilidade disso se não lembrarmos de nada que vivemos aqui na Terra? Se nós não formos lembrar de nada que estamos vivendo aqui na Terra. Me ajudem a entender. Então, eu entendi o que o nosso irmão questionou. Se nós, quando deixarmos de viver como seres humanos na Terra, qual a utilidade disso se não vamos lembrar de nada? Porque na Bíblia, né, em vários textos, dizem que a memória do homem se apaga. Então, qual seria a utilidade nós vivermos aqui, de acordo com o questionamento do nosso irmão, né? Qual a utilidade de viver aqui se a gente não vai lembrar de nada depois que morrermos? Essa é a questão dele, tá? Então, olá, abençoado, meu irmão, tudo bem? A utilidade, nós vamos responder aqui agora. A utilidade é nós vivermos aqui, correto? Felizes e aprendermos a obedecer o Criador, dominando sobre o pecado, tá? Nos salvando das amarras, das adversidades da carne em nós. Isso enquanto vivemos aqui, correto? E depois que chegar o tempo de partir, tudo isso se finda, tudo isso se acaba. Então, o filho que foi feito carne, né? Correto? O filho que foi feito carne conhece o propósito para o que veio participar dessa natureza humana. E o pai, ele conhece o filho e os propósitos a que veio participar de carne e sangue. É isso que importa.
O pai sabe e o filho sabe. Mas a nossa mente, quando nós morrermos, nós não saberemos, porque nós vamos deixar de existir. Então, o propósito do pai é conosco enquanto estamos vivendo aqui na Terra, enquanto estamos vivendo. É que nós tenhamos consciência que somos filhos do Eterno manifestados neste mundo. Mas depois que nós morrermos, essa consciência, esse conhecimento, essa consciência, esse conhecimento passa. Mas o filho e o pai sabem o propósito para que veio participar de carne e sangue. Assim como o pai também participou de carne e sangue, sendo ele Yahushua no tempo dele, né, até o último dia, ele sabe os propósitos para que veio. O filho também sabe os propósitos para o que veio. E essa mente nossa só sabe que nós, o que temos, nós acreditamos nisso, nós confiamos nisso. Esse é o nosso saber que vai se findar em nossa morte. Então é preciso que saibamos que a nossa mente, o nosso conhecimento humano, ouve, tá? Sem ter ouvido, correto? E vê sem ter visto. É assim mesmo. Esse é o propósito para os que receberam o poder de serem chamados filhos do Altíssimo, correto? Aqui na Terra. É que o Mashiach falou também para Tomé. É a mesma coisa, é o que Mashiach falou com Tomé. Disse-lhe Yahushua, tá? Porque me viste, Tomé, cresces, bem-aventurado os que não viram e creram. Então veja, lembra que o Yahushua falou isso com Tomé? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós não vimos e cremos, tá? Essa é a utilidade, né? Então vocês poderão ler isso no texto de João 20, 29. Então, meu irmão, essa é a utilidade para nós crermos que nós vimos sem nada ter visto e crermos que ouvimos sem nada termos ouvido e morrer depois. A nossa mente humana, ela não existia antes da nossa existência e nem haverá mais depois da nossa partida, né, de nossa não existência, pois o eterno Criador não é o quê? Altíssimo dos mortos, mas dos que vivem. Correto? Ele é altíssimo dos que vivem. Então, enquanto nós estamos aqui, nós estamos vivos. Então, ele é altíssimo de todos nós, inclusive de todos os seres viventes, não é verdade? Mas depois que morrermos, ele não é altíssimo dos que morrem, dos que morreram, mas ele é altíssimo dos que vivem. Agora vamos a outra pergunta da nossa irmã Marlene. Vamos colocar aqui na tela, aqui, ó. Irmã Marlene Souza, paz eterna. A nossa irmã Marlene Souza, ela apresentou o seguinte questionamento. Seria tão bom se conhecêssemos nossos entes queridos, depois da morte, é claro que ela está falando, né? Eu queria. Então a nossa irmã está questionando aqui, seria tão bom se nós conhecêssemos os nossos entes queridos que morreram, né? As pessoas que partiram. Então ela diz que queria, né? Então nossa irmã Marlene Souza, né? Sim, com certeza, irmã Marlene, seria legal, né, se depois da morte todos nós pudéssemos, de alguma forma, reencontrarmos as pessoas. Não é verdade? Seria legal, né? Não é assim que o sistema religioso fala, mas isso seria problemático. Uma vez que encontraríamos quem? As pessoas que gostamos e até mesmo pessoas que não nos demos, né, bem e tivemos alguns problemas aqui nesta vida humana, tá? Mas isso nós somente pensamos assim porque estamos vivendo nesse pó da terra. Então nós imaginamos que ao morrermos teremos lembranças das pessoas que viveram conosco aqui. Mas veja, isso vai de encontro com as escrituras que dizem que a memória humana, ela se apaga, ela se extingue. Então a nossa vida humana é somente aqui na Terra. Depois que morremos, morreu. Não tem mais o ser humano, não tem mais lembranças das coisas da Terra. O homem deixa de existir e o que permanece? O filho que participa de carne e sangue. Correto? Mas tem algo superior, né? Então é importante que nós temos que entender que tem algo superior do que ter lembranças depois da morte, lembranças da vida humana. Tem algo o quê? Superior. Não somos nós.
algo superior, é o Filho que veio participar de carne e sangue. Então, realmente, é exatamente por causa desses nossos sentimentos que surgem, é que as religiões que surgem o quê? Também as religiões, que as pessoas, elas ficam mantendo, tá? Com o dinheiro. Então, as pessoas mantêm uma religião que o que? Propagam essas falsas esperanças, a fim de que os seus líderes, os líderes dessas religiões, vendam uma falsa esperança de vida humana após a morte, onde o que? As pessoas poderiam reconhecer seus entes queridos já mortos. Então é isso que a religião promete, uma vida humana após a morte. E eu digo que as religiões, de um modo geral, tá, se não todas, estão vendendo falsas esperanças para as pessoas. Então, ao invés de ficarmos presos nessas coisas terrenas, ao invés disso, deveríamos nos ocupar em viver bem, né, em nosso tempo aqui, com os nossos, e, se possível, com outras pessoas também. E sempre que possível, usarmos o nosso dinheiro, né, para ajudar aos que precisam, e não ficar mantendo religiões que fazem falsas, que pregam, apregoam falsas esperanças para as pessoas de uma vida eterna humana, né, consciente do ser humano depois dessa vida. Vamos entender o que seria a vida eterna, né? Então use seu dinheiro para os seus e para aqueles que, por algum motivo, que não sejam exatamente os seus, que precisem de nossa ajuda, tá? Então essas são as nossas respostas aos nossos irmãos Paulo, Paz Eterna, irmão Paulo, e também a nossa irmã Marlene. Agora vamos ao tema de hoje, vamos continuar aqui no tema de hoje, né? Acorda, crente, já é estado eterno, venha entender. Então esse é o tema que nós já começamos aqui, tive que olhar o tempo ali, já 17 minutos, tá? Vamos andar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então o tema está aí, acorda, crente, já é o quê? Estado eterno, venha entender. Acorda, crente, já é estado eterno, venha entender, né? Então esse é o tema. Então, como nós estávamos falando logo no início desta mensagem, o que mais temos visto, né? Não foi isso que a gente falou? São mensagens, né, de ditos pregadores do Evangelho perguntando às pessoas onde que essas pessoas iriam passar a eternidade. Eles perguntam, onde você passará a eternidade? E as pessoas ficam com temor e acabam sustentando essas religiões que pregam essas falsas esperanças. Então a pergunta é essa, onde você passará a eternidade? A pergunta deles. Então é assim mesmo que também nós pensávamos, não é verdade? Que as pessoas seriam salvas num céu ou estariam o quê? Perdidas no inferno depois que morressem. Não é isso? Dependendo da escolha feita durante a vida. A escolha deveria ser feita antes da morte, a fim de definir se depois da morte a pessoa estaria no dito céu ou no dito inferno. De maneira que o que, gente? O que acontece? Que tem gente que aceita a Jesus no leito da morte com medo de ir para o inferno. Não é assim que acontece? Então não sabe essa pessoa que aceita Jesus com medo de ir para o inferno, não sabe essa pessoa que o dito inferno se trata simplesmente de sepultura, para onde todos nós vamos. Então todos nós vamos para a sepultura, que foi traduzido como inferno para amedrontar as pessoas na Bíblia. Tá? E essas pessoas não sabem, então elas aceitam a Jesus achando que elas não vão para a sepultura. Que na verdade na Bíblia colocou que como inferno na tradução, tá? Então, onde essa sepultura, onde indistintamente todas as pessoas vão, e até mesmo os animais vão para esse inferno, para essa sepultura. Todos os animais, até o mosquito vai para esse inferno, para essa sepultura, entenderam? Então dizem as pessoas, aliás, que as pessoas poderiam escolher, tá? O destino se seria da vida eterna
ou da perdição eterna, na verdade, a gente vai explicar isso. Isso vai de encontro com a verdade, entendeu? Uma vez que qualquer ação humana, qualquer procedimento religioso não muda, tá? O que já foi definido pelo Altíssimo sobre o que somos desde antes da fundação do mundo. Correto? Ninguém ao nascer pode ter a opção de escolher por ele mesmo se será como Cristo, se será como Yahushua celestial ou como o primeiro homem, Adão, terreno. Ninguém pode escolher se será espiritual ou terreno, correto? E muito menos as pessoas podem ter a opção de escolher ser da vida eterna ou da condenação eterna. Ninguém pode escolher, eu vou escolher a vida eterna. Não, eu vou escolher a condenação eterna. Nós não temos esse poder. Esse poder cabe ao Pai. Nós vamos explicar o que significa a condenação eterna. Tá? Como já dito. Porém, minha gente, ao falarmos assim, tá? É preciso entender. Ao falarmos assim, em vida eterna e condenação eterna, não estamos afirmando, nós não estamos dizendo que há o dito céu e o dito inferno. Para que algumas pessoas, fossem umas para o dito céu e outras para o dito inferno, entenderam? Tais seres humanos permanecendo conscientes depois da morte, entendeu? Então nós não estamos afirmando que as pessoas, depois de morrerem, umas iriam para o céu e outras iriam para o inferno, quando estamos falando em vida eterna e condenação eterna, entenderam? Eu sei que quando a gente fala em vida eterna e em condenação eterna, as pessoas estão acostumadas, por causa da distorção feita, né, pelos líderes religiosos, é que a vida eterna se trataria do céu, de uma vida depois da morte humana, e a condenação eterna seria o quê? Uma condenação num fogo literal, num fogo onde as pessoas, as almas das pessoas, vamos dizer assim, fora do corpo ficariam nessa condenação. Isso é uma inverdade, gente, isso é mentira. Isso foi uma distorção que fizeram na Bíblia, com os textos da Bíblia. Então isso é engano. Só que tanto a vida eterna quanto a condenação eterna, ela vem se cumprindo desde a parousa, entenderam? Desde a parousa de Yahushua, tendo iniciado o cumprimento da vida eterna e da condenação por ocasião da queda do Templo de Jerusalém, entenderam? Lá em 70 DC, há quase 2000 anos. Então ali, minha gente, se iniciaram tais cumprimentos da vida eterna e da condenação eterna. A vida eterna não é depois da morte para nós. Entendeu? A vida eterna não é depois da morte para nós. Ela permanece só para os filhos que não somos nós depois de nossa partida, que igualmente estão eles na vida eterna. Então, minha gente, em qualquer situação, sendo somente da terra ou sendo do céu, não está fora dos propósitos do Pai. Então, é o que eu sempre falo, se eu fosse um homem terreno, não teria problema, eu viveria somente a condenação eterna e não a vida eterna, entenderam? Mas eu estaria no estado eterno porque estamos vivendo depois da parousa. Então, estado eterno nós já estamos, sendo que o que é terreno está o quê? Na condenação eterna. E o que é espiritual está o quê? Na vida eterna. Então, os filhos manifestados na carne, os filhos mesmo manifestados na carne, estão na vida eterna, mas a carne é a da condenação eterna, entenderam? Então, as duas situações são boas. Tanto as situações terrenas, a situação terrena, né, da condenação, como o quê? A condenação celestial. A diferença é que a terrena ela é temporal, é somente enquanto a vida humana. Então se chama isso condenação eterna. Então, mas de fato as duas situações são propósitos do Pai. Não tem nada de errado nessa expressão, embora pareça, né,
condenação eterna, entenderam? Então o que estamos afirmando é que o suplício eterno ou condenação e desprezo eterno não se trata de algo, né, necessariamente ruim. Entenderam? Porque viver o suplício eterno é viver o quê? A vida humana. Não é literalmente algo ruim, pois é figura de linguagem para o que não é espiritual. Então, quando se fala em condenação eterna, em suplício eterno, em tormento eterno, está se falando o quê? Da vida no mundo natural, e não necessariamente algo ruim, como se pensa por causa dessas palavras. Entenderam? Tá? Então, a condenação, o suplício eterno, somente se trata do que não é espiritual e não necessariamente de algo que seja algo horroroso, algo ruim. É porque as palavras que foram usadas sobre condenação, gente, é para que retrate a questão da vida natural, entenderam? Então isso se chama condenação eterna. E isso já está ocorrendo. Essa condenação eterna, ela já está ocorrendo durante a vida humana e não depois da morte. A condenação eterna, o suplício eterno, estão já ocorrendo enquanto nós estamos vivendo aqui na Terra. Entendeu? Lembra que o diabo foi lançado na Terra? Lembra? Você se lembra do texto que diz que o diabo foi lançado na Terra? Você se lembra? E vamos ainda ler aqui sobre isso, né? Que o diabo foi lançado na Terra. E a Terra é o quê? É comparada com um lago de fogo, onde está o diabo. Então a condenação, meu irmão, se trata da situação do que é pó e ao pó volta. Lembrando que Yahushua, ele apresentou tal situação terrena nesse texto que nós vamos colocar aqui de Mateus, vamos colocar aqui, Mateus 23:33, que diz o seguinte: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação da geena? Prestar atenção. O que seria isso? O que ele estaria falando? Serpente, você sabe que serpente, raça de víboras, são coisas terrenas. Ó, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação da geena? O que seria a condenação da geena? Né? Mateus 23:33, né? Então, na verdade, Yahushua, ele estava falando que o ímpio, né, que é coisa terrena, não escaparia do pó da terra, vivendo ainda ou morrendo. Ele não escaparia do pó da terra, mesmo em vida ou depois da morte. Tá? O que é da terra está o quê? Nessa condenação da geena, durante a vida humana, tá? Sabendo que não escapará da condenação da geena, também ao morrer, correto? Permanecerá nesse pó, porque ele do pó veio e ao pó voltará. Vai se tornar pó sem volta. Como escapareis da condenação da geena? Entenderam? Então, minha gente, depois da morte, segue. Depois da morte, continua esse juízo sempre depois da morte. Destruição o quê? Desse lado humano. Então, minha gente, a condenação da geena, ela está no mundo natural, tá? Que se trata o quê? Da sepultura, se trata do pó da terra. E não o que se imagina, né? É como algo que ocorre num suposto lugar de tormento para supostas almas, né, perdidas que ficariam em tormentos literais depois da morte. Gente, tem muito engano, né? Então lembra da parábola do rico e do Lázaro? Vocês se lembram? Onde o quê? Naquela parábola, o rico, ele estaria num tormento eterno. Os senhores se lembram dessa parábola? Se lembram, né? Falamos no último vídeo, né? Pois é. Aquilo se trata de uma parábola, no caso do rico, para retratar o que não é espiritual, no caso do rico. Então, se não é espiritual, seria o quê? Se não é espiritual, é o quê? É terreno, natural.
E nenhum de nós escapará dessa condenação enquanto seres humanos. Todos nós somos pó. Mas alguns poderiam não concordar de que todas as pessoas, todas sem exceção, todas as pessoas humanas, inclusive os apóstolos que morreram, não iriam passar por essa condenação. Então veja, humanamente todas as pessoas passam por essa condenação. São pó, gente. É porque não entenderam, então essas pessoas falam assim, é porque não entenderam que quando Yahushua falava, né, Cristo em sua Bíblia, Jesus em sua Bíblia, ele falava dos filhos que o Pai lhe deu, os quais na carne reconheceram o quê? O Filho unigênito do Pai, e que as portas da sepultura não prevaleceriam contra a congregação, e que também os eleitos não sofreriam o dano da segunda morte, citado no livro de Apocalipse. Então era porque ele, Yahushua, estava se referindo aos filhos que participavam da natureza humana e não aos seres humanos, tá? E não esqueçamos de lembrar que Paulo, que Shaul, né, orientava a não mais considerar aos irmãos segundo a carne. E os senhores se lembram disso? Se lembram, né? Lembrando também que quando Machia ele se dirigiu ao ladrão, né, para lhe dizer que ele estaria com ele no paraíso, é que, na verdade, ele, Yahushua, estava se dirigindo ao filho que participava da carne e do sangue. Que aquele filho estaria com ele naquele mesmo dia, nele mesmo, dormindo, né? Dormindo nele. Mas o ladrão sofreu o dano da morte natural, entendeu? Morreu, foi sepultado. Mas em relação aos filhos que participam da natureza humana, foi confirmado por Shaul, foi confirmado por Paulo, que dizia que havia os que estavam dormindo em Machia no tempo apostólico, não é verdade? E claro, que não eram mais seres humanos, mas eram como anjos dormindo para serem despertados no último dia na vinda de Cristo. E Yahushua, ele era o paraíso onde aqueles filhos ficaram guardados esperando a ressurreição da morte adâmica até o último dia. Então todos aqueles filhos estavam guardados nele, em Machia, até mesmo porque ele já havia dito que os levaria para ele mesmo, para aquele paraíso no tempo apostólico, como segue, né, no texto de João 14:3, que diz o seguinte, vamos ler aqui, podem ler aí, que eu estou lendo aqui. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Então ele foi, ele morreu, ressuscitou, veio outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Veja que ele está dizendo que eles seriam levados para ele, né? Seriam levados para aquele paraíso, percebeu? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para o paraíso, e vos levarei para mim mesmo, percebeu? Para que onde eu estiver, naquele paraíso, naquele reinado dele, estejais vós também. Entendeu qual foi o paraíso para onde o ladrão foi levado? Ele foi levado para o reinado de Cristo mesmo, tendo morrido, não o ladrão, mas aquele filho que participava de carne e sangue, porque o ladrão foi sepultado, entendeu? João 14:30, né? Agora vamos ler aqui que se confirmou em 2 Coríntios 5:17, onde diz o seguinte, assim que se alguém está no paraíso, assim que se alguém está em Machia, aí na sua Bíblia em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Entendeu o que seria o paraíso? Depois da ressurreição, depois da ascensão de Machia, entendeu? 2 Coríntios 5:17. Então todos eles estavam naquele reinado de Cristo. Todos eles estavam no céu. Entenderam? No tempo apostólico. Aquilo era o céu onde eles estavam. Era o reinado de Cristo. Cristo não estava permanecente no céu até o último dia? Não é isso que está escrito em sua Bíblia? Vamos ler aqui os textos. 2 Coríntios 5:17, né? Então, o lugar para onde eles seriam levados seria, e já foi, o seu reinado, que era ele mesmo, para onde eles foram transportados. Está na sua Bíblia. E igualmente os que dormiram, tá? E o ladrão, não o ladrão, tá? Estariam nele, como nós podemos ler
nesse texto aqui de Colossenses, né? Vamos ler aqui, Colossenses 1,13, onde diz o seguinte, vamos fazer a leitura. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, né? Para aquele paraíso, né? Para aquele céu, nos transportou para o quê? O reino do Filho. Olha aí o que era o paraíso aí no tempo apostólico. Que o ladrão seria levado para ele mesmo, né? Seria levado, estareis comigo no paraíso hoje mesmo. Percebeu? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não foi diferente com o ladrão. Ele também estava no reinado de Cristo, entendeu? Naquele paraíso, que o paraíso permaneceu com Cristo até o último dia. Depois do último dia, passou ao Pai, o seu reino, o paraíso. Entenderam? Colossenses 1,13, né? Então, olha só, meu irmão. Toda a congregação dos que viviam estavam no reinado do Machia, né, no tempo apostólico, assim como quem dormiu também. Quem dormiu também, todos eles estavam debaixo do reinado, estavam debaixo de todo o poder que foi dado a Cristo. Todos eles estavam naquele paraíso até o último dia, aguardando a ressurreição. Assim, quando Yahushua morreu, ele morreu por eles, no caso, os israelitas, é claro, que estavam debaixo da lei, se incluindo aí o ladrão que era também israelita, né, condenado ali no madeiro, que era israelita, e aquele filho, ele foi levado para aquele paraíso e ficou dormindo em Cristo, aguardando a ressurreição. Entenderam o que foi o paraíso onde o ladrão foi levado? Permaneceu, não o ladrão, né, mas aquele filho permaneceu dormindo em Machia até o último dia, aguardando a ressurreição daqueles que eram como anjos no céu. Entendeu? Porque o ladrão foi sepultado, deixou de existir, mas o filho que participava de carne e sangue, que não era o ladrão, mas o filho que veio participar de carne e sangue, ele ficou no paraíso, ou seja, em Cristo, em Machia, aguardando a ressurreição até o último dia. Entenderam agora em que paraíso que o ladrão, não o ladrão, estaria mesmo tendo dormido? Entenderam? Entenderam, né? Era o reinado de Yahushua, que foi aqui, aquele paraíso onde o ladrão, não o ladrão, esteve no tempo apostólico, antes o quê? Da entrega do reino do Filho ao Pai no último dia. Entenderam? Entenderam? Estou me fazendo entendido? Eu acredito que sim, né? Mas sobre o Lago de Fogo, né, nós vamos só dar uma palhinha aqui, sobre o Lago de Fogo, que foi a sentença final, nós ainda vamos apresentar um tema específico sobre o Lago de Fogo, né? O Lago de Fogo Eterno, sobre o Lago de Fogo nós vamos falar aqui, tá bom? Mas, olha só, gente, a ideia que se tem, e é passada pela maioria dos pregadores evangélicos, é que há dois caminhos, tá? O caminho da vida e o caminho da perdição para seguir ainda hoje. Como se o juízo ainda fosse ocorrer. Então é isso que os pregadores falam hoje, né? E depois do dito juízo, que eles dizem que ainda vem, uns iriam para o céu, tá? Para o céu, aliás, e outros iriam para o inferno. Depois desta vida. Então eles falam depois desta vida. E assim apresentam uma doutrina futurista, como se ainda viesse um julgamento, não é verdade? Vindo depois desta vida na terra. Vindo depois desta vida, eles dizem que vem depois desta vida a vida eterna, de um lado, e o lago de fogo de outro lado. Ou seja, o estado eterno somente se daria em outra suposta vida e não nesta vida, onde ficaríamos conscientes depois da nossa morte, tanto o quê? Os da vida eterna, como também os que estiverem no lago de fogo, contrariando, na verdade, com essas falas, as palavras de Machia, que disse que seria no século vindouro. Machia falou que seria no século vindouro. Eles falam, não, será depois da morte. Tá? E ele falava que seria o quê? No século vindouro ou na era futura. Ele não falou para depois da morte. Que também em outras traduções está o quê? Como mundo vindouro. E não depois da morte. Então havia duas situações a ocorrerem, tá? Não em uma suposta vida depois da morte,
mas no futuro. Cristo falou no futuro, Mashiach falou no futuro, sem que eles precisassem morrer, pois teriam o quê? Que vivenciar a vida eterna ou a condenação eterna conscientes, tá? Uma foi a ira futura, né? Havia duas situações que iriam se cumprir depois da vinda de Cristo em glória, que foi depois da queda do Templo de Jerusalém, na era futura. Uma foi o quê? A ira futura dita por João Batista, né? No texto de Mateus 3,7, onde diz o seguinte, olha só, e vendo ele muitos dos fariseus, daqueles homens terrenos, né? E dois saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Percebeu aí? Essa foi uma situação, né? E Mateus 3,7. Agora, tem outra situação que viria a ocorrer. Teria a ira futura e outra situação que seria o quê? A vida eterna, citada em Marcos 10,30, onde Yahushua falou o seguinte, e na era futura, percebeu aí? A vida eterna. Então seria a ira futura, o quê? E a vida eterna na era vindoura. As duas situações iriam ocorrer depois da vinda de Cristo e não depois da morte. Entenderam? É por isso que eu estou colocando isso aqui, para que a gente entenda que essas coisas iriam se cumprir no século vindouro e não depois da morte. Entendeu? A condenação não ocorre depois da morte. A condenação ocorre enquanto se vive. Onde há destruição e a vida eterna, nós conscientemente estamos vivendo a vida eterna aqui. E depois que a gente morrer? Depois que a gente morrer, os filhos permanecem na vida eterna. Mas não somos mais nós. Nós não teremos mais consciência, nós não teremos mais memória, né? Nós deixaremos de existir. Então nós estamos vivendo a vida eterna, mas no lado humano, nós o quê? Somos pó. Nós somos da condenação eterna enquanto seres humanos. Entenderam? Então há duas situações que tinham que se cumprir. Um seria a ira futura, que João Batista falou, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, e a outra seria o quê? A vida eterna que veio depois da vinda de Cristo, que Cristo falou o quê? E na era futura, e não depois da morte, a vida eterna. Percebeu aqui? Está na sua Bíblia, porque tem gente que não acredita, que fala que nós somos hereges, né? Ó, está na sua Bíblia. Na era futura, a vida eterna. Cristo falou que no século vindouro, ou seja, na era futura, seria a vida eterna, não depois de morrer. Depois que morrer, os seres humanos não estão vivendo mais a vida eterna. Quem permanece vivendo a vida eterna são os filhos que participam de carne e sangue, que não somos nós. Entenderam? Então, gente, vamos entender o seguinte. A vida e a perdição, no sentido dos ensinos do Evangelho, que já foi pregado lá até naquele primeiro século, significam duas situações. A primeira, a vida eterna é a situação espiritual, né? E a segunda, a perdição eterna, é o quê? É a situação natural. Anotou aí? A vida eterna é a situação espiritual e a condenação eterna é a situação do mundo natural. Isso é a condenação. Ué, Messias, quer dizer que a condenação é a vida no mundo natural? É, isso é a condenação. Depois que nós deixarmos de existir, não tem condenação para ninguém. A condenação é a vida natural, é a vida na terra, onde é o pó, entenderam? Em nossa vida humana, somos o quê? Na nossa vida humana, nós somos o quê? Da perdição. Mas a situação dos filhos que participam da carne e do sangue é a situação espiritual, que é a situação da vida, né? Assim, qualquer procedimento religioso, nada muda nisso, tá? Há um abismo o quê? Intransponível entre uma situação e a outra. Entenderam? É por isso que o mendigo da parábola do rico e do Lázaro, igualmente ao rico, Lázaro foi para a perdição da destruição na sepultura. Embora pareça que não, ao lermos os textos, não é verdade? Então, mediante isso, algumas pessoas poderiam ficar assustadas, né? Alguns perguntariam, Messias, você está dizendo que Lázaro, o mendigo da parábola do rico do Lázaro, foi igualmente para o tormento eterno, Messias? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Lázaro, numa situação literal, numa situação real, se não fosse uma parábola, ele estaria indo também para o tormento eterno, estaria indo também para a condenação eterna. Foi isso mesmo que você ouviu, foi o que eu falei. Então ali, na verdade, se trata de uma parábola, abençoado. Mas numa situação real, como já falei, tanto o rico como Lázaro, o destino é o mesmo. O destino é o mesmo na morte.
tá? E no intuito de compreendermos essas coisas, nós estamos apresentando este tema, né? Vamos colocar aqui na tela. Acorda, crente. Já é estado eterno. Venha entender, tá? Então, vamos aqui, desde o início, né? Na verdade, vamos entender, continuar entendendo, aliás, o que seria e o que é o estado eterno. Vamos continuar entendendo o que seria e o que é o estado eterno. Como e por que surgiu essa expressão, que não se trata somente de uma expressão dita por nós aqui, o estado eterno, mas aí mesmo, para você que é das denominações, aí mesmo, em sua denominação evangélica, há um ensino sobre o estado eterno. Não somos somente nós que falamos do estado eterno. Então pode buscar aí mesmo, agora mesmo, no YouTube, como tem vários pregadores evangélicos, né, falando do estado eterno. Tem vários pregadores falando do estado eterno. Não somos somente nós que falamos do estado eterno, entendeu? Os mais famosos pregadores evangélicos e os menos famosos falam do estado eterno. Não somos somente nós que falamos mensagens tratando do estado eterno. Então não é novidade para ninguém quando se fala em estado eterno. Pode ver aí, tá? E de uma forma geral, o que eles falam sobre o estado eterno é o seguinte: se trata de algo ainda futuro, o estado eterno, escatológico em nosso tempo, e que o estado eterno se trataria de novo céu e de nova terra literal, onde não haverá mais tristeza literal, nem choro literalmente, nem dor literalmente, e também não haverá literalmente a morte. É o que eles falam. Mas o que? Esquecem que o estado eterno se trataria também de uma condição de quem estaria no lago de fogo. A segunda morte, entenderam? Então, geralmente se pensa somente nos remidos, né? Como os que são o quê? Beneficiários, né? Os que são beneficiados, quando na realidade, ao conhecermos que aquelas palavras suplício eterno, lago de fogo, condenação eterna, trevas exteriores, fogo que nunca se apaga, fogo inextinguível, somente se tratam de metáforas que somente parecem retratar algo horroroso. Porém, na realidade, somente se trata da vida no mundo natural, essas coisas, que também o quê? É muito boa. Então nós estamos numa condenação, né, nesta vida natural que também é muito boa, entenderam? Embora pareça que seja algo horroroso, e as pessoas têm medo de ir para o inferno, quando na verdade todos nós vamos para a sepultura, todos sem exceção. Tá? Então a condenação é uma situação também muito boa, essa condenação, viver nesta condenação, neste mundo natural. Até mesmo os que podem ser chamados como filhos de algo na carne, eles estão nesse benefício, né? Não é benefício, não, é benefício mesmo. A vida natural, de viver neste suplício aqui eterno, nesse grande lago de fogo que é a vida natural, que se trata do que não é espiritual. Então veja bem, a condenação é o que não é espiritual. O que não é espiritual é físico, é natural. Essa é a condenação eterna, entendeu? E não depois que morrer. As pessoas ficarem conscientes numa condenação eterna que é pregada no sistema religioso para amedrontar você. Então é simples de entender, não? Acredito que sim, né? E vamos citar aqui alguns textos que eles utilizam numa interpretação literal do estado eterno. Vamos ler aqui agora o texto de 1 Coríntios 15, 44. Quantos minutos? 49 minutos, está de bom tempo, né? 1 Coríntios 15, 44 diz o seguinte: semeia-se corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também o corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. Então, gente, isso aqui, esse texto está falando que as pessoas são sepultadas, são semeadas, né? Isso continua acontecendo, mas até o último dia, as pessoas eram sepultadas, eram semeadas,
E na ressurreição do último dia, ressuscitaria quem? As pessoas? Não. Ressuscitaria o Filho que veio participar de carne e sangue. Ó, ressuscitará corpo espiritual. Então, no último dia, não ressuscitaram literalmente as pessoas que morreram, elas deixaram de existir. O que ressuscitou foi o quê? O corpo espiritual. O Filho que participava de carne e sangue, ele que ressuscitou da morte em Adão. Aí diz aqui, se há corpo animal, que é semeado, que é sepultado, há também o corpo espiritual. Perceberam o que está escrito aqui? 1 Coríntios 15, 44, né? Então é isso, né? Vamos continuar aqui a nossa apresentação? Vamos. Então é com base nesse texto e também outros textos, esses pregadores atuais, né, da chamada igreja, da dita congregação, do dito corpo de Cristo hoje, estão dizendo que todos os crentes hoje, de hoje, receberão ditos corpos ressurretos depois que morrerem literalmente. Veja, ainda não entenderam, né? E para os que vivem na carne, eles dizem, para os que estão vivos, para os que não vão morrer, serão o quê? Seus corpos de carne transformados literalmente, sendo levados literalmente para o alto, nas nuvens, literalmente, o famoso arrebatamento coletivo. Então assim dizem, em seus delírios, que não existiremos como espíritos desencarnados, como se existissem o quê? Fantasmas de nós, que depois da morte, tá? Que ficariam o quê? Aguardando serem revestidos com novos corpos, quando na realidade os novos corpos dos que dormiam, que não somos nós, se tratou de terem sido ressuscitados da morte adâmica no último dia. Então, a ressurreição dele saindo da morte adâmica foi o novo corpo, foi o corpo transformado, entendeu? E ainda dizem que possuiremos ditos, eles dizem que nós possuiremos ditos corpos glorificados, especialmente para uma existência num imaginário estado eterno, como se esse corpo de carne aqui viesse a ser o que? Descartado e no lugar fosse inserido um outro corpo, como se fosse um corpo de um Superman, de um super-homem. Então vê se pode esse engano, né? Mas na realidade, o corpo ressuscitado, o corpo transformado, o que? Se tratou da ausência da morte em Adão, que já se cumpriu lá em 70 DC, tanto para o terreno como para o celestial, pois ambos precisaram ressuscitar daquela morte adâmica. Somente isso. Isso foi o corpo transformado, o corpo que foi transformado. Deixaram o corpo da morte e passaram a ser um corpo imortal, ou seja, não estavam mais debaixo da morte em Adão. E não sabem eles que a nossa condição já é estado eterno, onde se incluem as duas situações, e não um outro mundo vindouro imaginário. E nesse estado eterno, para os filhos, é o que, gente? É a vida eterna. Porém, para os seres humanos da Terra, é fogo eterno, que se trata do mundo das coisas que se aniquilam. E os filhos, neste estado eterno, eles continuam participando da carne e do sangue, tá? Assim como Machia também participou. Então, agora, meu irmão, na realidade, o corpo em glória se trata do filho de Yahweh, que não somos nós, os quais não estão mais sob o que? A morte adâmica desde 70 DC. Pois aquela morte, ela foi aniquilada no último dia, no tempo apostólico, e assim já é estado eterno. A realidade é que eles e todos nós humanos já somos corpos imortais. Entenderam? E não precisamos nos tornar corpos ressurretos, pois nunca fomos mortais na morte em Adão. Uma vez que não estamos nem nunca estivemos debaixo daquela morte. Mas os que viveram até 70 DC se tornaram corpos ressurretos. Eles precisaram de corpo mortal se tornarem corpos ressurretos,
uma vez que ressuscitaram todos os que estavam naqueles sepulcros, ou seja, os filhos e os vivos na carne que foram arrebatados da morte adâmica, que é o mesmo que ressuscitar da morte em Adão. Então, a partir de lá, do dia da ressurreição, até nossos dias, e também para o futuro, como já dito, já é o quê? Já é estado eterno, meu irmão. Onde há o quê? Há duas situações nesse estado eterno. A vida eterna, que é a condição do Criador e dos espíritos, né? Como anjos no céu, e a condenação ou suplício eterno, que é o quê? A condição das coisas que se aniquilam neste mundo natural. Resumindo, o estado eterno se trata do mundo natural e os filhos de Yahweh sem a morte que passou a todos os homens debaixo da qual os que dormiam, ou seja, os filhos também a ela ficaram sujeitados aguardando a ressurreição. Então, esses pregadores, eles costumam utilizar esse texto que nós vamos citar aqui, e vamos ler, para dizer que o estado eterno será um outro mundo, literalmente falando, ó. Apocalipse 21, 1 a 2, onde diz, e vi um novo céu e uma nova terra. Então eles falam que terá um novo céu e uma nova terra, que não é esse mundo aqui. Olha só, e vi um novo céu, eles costumam usar esse texto para dizer que haverá um outro mundo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, tá? E o mar já não existe, né? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que do Altíssimo descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21, 1 a 2. Então, olha só, meu irmão, aqui, na realidade, esse novo céu e essa nova terra se trata da condição que passou a ser depois da parousia em 70 DC. Isso se tratou do novo céu e da nova terra, entendeu? Onde todos os homens eles foram libertados da morte em Adão. E os filhos que dormiam em Machia, inclusive o ladrão, foram ressuscitados igualmente, tá? Daquela mortalidade, daquela corruptibilidade. Sendo ele os primeiros, né? Os filhos, como dito, né? Em 1 Tessalonicenses 4,13, os que dormiam, olha só o que está escrito. 1 Tessalonicenses 4,13, onde diz o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm a esperança. Se cremos que Machia morreu e ressurgiu, cremos também que o Criador trará da morte em Adão, né? Trará mediante Machia e com ele trará da morte em Adão, né, que estavam debaixo da morte de Adão, aqueles que nele dormiram, estavam em Machia aguardando a ressurreição. Dizemos a vocês pela palavra do soberano que nós, aí Paulo colocou eles que estavam vendo, nós, os que estivermos, né, vivos, os que ficarmos vivos até a vinda, né, de Machia, certamente não precederemos os que dormem. Percebeu? O ladrão estava nessa dormência aí, os que eram como anjos do céu, entenderam? Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Yahweh, o próprio soberano descerá dos céus e os mortos em Machia ressuscitarão primeiro. Entenderam? Aqueles que eram como anjos no céu, né? Eles serão ressuscitados da morte em Adão. Os mortos em Machia ressuscitarão primeiro, né? E olha só o que está aí. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados também, seremos ressuscitados dessa morte. Seremos arrebatados com eles, saindo da morte em Adão. Né? Seremos arrebatados com eles nas nuvens, deixando a morte em Adão, para o encontro com o soberano nos ares. Quer dizer, já não estariam mais debaixo da morte em Adão. E assim estaremos com o soberano para sempre. Correto? Correto. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Então, meu irmão, observe
que o fato de estarem, tá, de 70 descer para cá para sempre com o soberano Criador, se trata da vida eterna que o quê? Que está em novo céu, essa vida eterna em novo céu e nova terra, onde estão o quê? Os filhos, sendo que o eterno Criador está também na comunhão dos que são da terra, não somente do espiritual. O eterno também está em comunhão com o que é da terra, com os animais e até mesmo com o homem terreno. Todos os seres humanos podem ter acesso às folhas da árvore da vida se quiserem, que servem para a cura das nações. Entenderam? Por isso todos estamos na imortalidade. Todos, terrenos ou celestiais, estamos na incorruptibilidade. Entenderam? Pois a corruptibilidade e a mortalidade se tratou não de corruptibilidade e mortalidade literal, mas de corruptibilidade e mortalidade da morte em Adão, que não há mais. Aquele corpo mortal já foi aniquilado, mas todos continuam na vida natural e em corpos naturais que morrem. Sabemos que nos ensinos evangélicos tem sido apresentados uma doutrina de um mundo novo, literal, em que se diz que ocorreria a vida eterna e se fala o quê? Se fala em condenação eterna como algo que aconteceria somente depois da morte, não é verdade? Não aqui neste mundo. E que se alguém quiser escapar da condenação eterna, é preciso que aceite a Jesus, é o que se fala. Sendo que já sabemos que nenhum ser humano fica consciente depois da morte. Como assim ainda sofrerá o quê? Tormentos depois de já não existir, depois da morte. Entenderam? Então, para quem ainda não entendeu o que é o estado eterno, para quem ainda não entendeu o que é o estado eterno, é preciso que saiba que tanto o ser humano, na sua essência natural, como no espiritual, está no estado eterno. Mas o estado eterno, como dito, se divide o quê? Como nós já falamos, em vida eterna e tormento eterno. Então, o estado eterno se divide em vida eterna e tormento eterno, como já dito, né? Ó, no estado eterno estão inseridos o quê? Vida eterna e tormento eterno. Então, olha só, meu irmão, tanto a vida eterna como o tormento eterno fazem o quê? Parte do estado eterno, e é o quê? A eternidade perdida no Éden, que já voltou em 70 DC, entendeu? E agora vamos entender o seguinte, Antes, Adão, poderia ter acesso à árvore da vida, é verdade. Adão poderia ter acesso à árvore da vida e tinha acesso à árvore da vida. E passou a não viver mais, pois eternamente, ele passou a não viver mais o quê? Eternamente, entendeu? Como está escrito que Adão poderia o quê? Comer da árvore da vida, ele estava vivendo eternamente, mas depois ele passou a não viver mais eternamente. Ele ficou impedido pelo Altíssimo, como relata o texto aqui, ó, que diz o seguinte, Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22 a 24, que diz o seguinte: Então disse o eterno Yahweh, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão, percebeu aí? E tome também da árvore da vida, tá lendo? E coma e vive eternamente, tá? O eterno Yahweh, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 22 a 24. Então, minha gente, o que seria a árvore da vida aí? O que seria a árvore da vida? Respondam. Alguém pode responder o que seria a árvore da vida? Poderia? 1 hora e 4 minutos. Alguém pode responder o que seria a árvore da vida? Que Adão parou de comer da árvore da vida e comeu da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore que não se poderia comer. O que seria essa árvore da vida que antes ele estava o quê? Participando dessa árvore da vida. O que seria? Alguém pode responder? Então vou falar aqui. É certo que a árvore da vida foram as palavras ditas pelo Criador a eles. Isso se tratou da árvore da vida, que eles poderiam comer dessa árvore. Palavras que eles deveriam observar.
As palavras do Criador eram o quê? Era a árvore da vida. E o quê? Permanecendo, comendo daquela árvore, eles permaneceriam vivendo. Mas ao deixarem de comer do fruto daquela árvore, e ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreram. Foram banidos do jardim, passaram a estar debaixo da morte adâmica. Mas saiba o seguinte, saiba que o retorno ao acesso à árvore da vida, é preciso que nós saibamos que o retorno ao acesso à árvore da vida se deu no fim dos tempos, no tempo dos apóstolos, depois do tempo dos apóstolos. O estado eterno de antes, ele voltou ao homem terreno e também ao homem celestial, uma vez que Adão também morreu antes. Então Adão precisaria voltar a estar na eternidade, entendeu? E o tormento eterno faz o quê? Parte da eternidade, junto com a vida eterna. Entenderam? O tormento eterno faz parte da eternidade, junto com a vida eterna, como no relato que diz o seguinte de Daniel 12:2, que não nos deixa mentir. Vamos ler aqui, ó. E muitos dos que dormem no pó da terra, quer dizer, o homem terreno e o celestial, estavam dormindo, estavam sepultados. Muitos dos que estão sepultados, muitos dos que estão no pó da terra, que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna. Percebeu que havia as duas situações? E outros para a vergonha e desprezo eterno. Viu a situação espiritual e a situação natural? As duas situações precisaram ressuscitar. Vamos voltar aqui, olha só. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Percebeu que o Adão também teria que ressuscitar? Ó, uns para a vida eterna e outros para o quê? Para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2, né? Então, olha só, meu irmão, esse tormento eterno, esse desprezo e essa vergonha eterna, que são somente metáforas, né? Que veio depois de 70 DC, na realidade, se trata o quê? Da vida no mundo natural, a condição de Adão, ou seja, de nossa vida humana, porém sem a morte em Adão, entenderam? Então ainda vamos ler aqui mais algumas passagens sobre essa condição de eternidade no tormento eterno. Vamos ler aqui Apocalipse 19, 9-11, onde diz: se alguém adora a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Yahweh, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo, enxofre, diante dos santos anjos. Perceberam o tormento eterno que seria? E diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Olha aí. E não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que recebeu o sinal do seu nome, os terrenos, né? É isso aí, Apocalipse 14, 9-11. Então vamos observar que o tormento é de dia e de noite, não é verdade? E é para todos sempre, que é o mesmo que pelos séculos dos séculos. E isso significa por tempo indefinido e não tempo sem fim de tormentos. Entenderam? O tormento, gente, é a vida humana na Terra. Vamos ler mais aqui, ó. Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite. Quando aqui? Pelos séculos dos séculos, não é depois da morte. Percebeu? Apocalipse 20:10. Leia mais sobre esse tormento aqui, ó, em outra versão aqui, ó. Apocalipse 20:10. O diabo, que não é nenhum ser horroroso aí que as pessoas creem, que na verdade o diabo se trata da natureza humana, o diabo que os enganava, quer dizer, a natureza humana que engana as pessoas, foi lançado no lago de fogo e enxofre, ou seja, nesse mundo natural, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então isso aqui é a vida natural, gente. Apocalipse 20:10. Agora outra versão, Apocalipse 20:10 aqui, ó, o livro. Então o diabo que os enganou
será lançado no lago de fogo, ardendo com enxofre, e onde já estão o monstro e o falso profeta. E ali serão atormentados de dia e noite por toda a eternidade, né? Apocalipse 20:10. E o apóstolo Shaul, ele corroborou sobre esse tormento eterno, aqui nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, onde diz o seguinte: eles sofrerão como castigo a perdição eterna. Olha aí o que está escrito aí, ó. Longe da face do soberano e da sua suprema glória. Quer dizer, são o que se trata do mundo natural, gente. Sofrerão como castigo a perdição eterna, que se trata da vida humana que se aniquila aqui. Eles sofrerão como castigo a perdição eterna, quer dizer, deixam de existir depois, somente se trata do natural. Sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da face do soberano e da sua suprema glória. Tá? Olha só o que disse Shaul no texto de 2 Tessalonicenses, corroborando, né, com os textos de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, né? 2 Tessalonicenses 1:9, né? Então, para quem ainda não entendeu, o castigo da perdição eterna é na terra mesmo. Até que chegue o fim dos dias de cada ser humano, onde se aniquila cada um e não fica mais consciência de humanidade sofrendo, como falam nos ensinos da religião cristã em nosso tempo. Eles dizem que há um castigo da perdição eterna que colocaram o nome de inferno na Bíblia, que na verdade inferno significa sepultura, tá? Então eles colocam isso aí, que há um castigo depois da morte, uma perdição eterna, um castigo eterno depois da morte, que eles usaram a palavra inferno para que uma categoria de pessoas fique num fogo, né, que nunca se apagaria depois que morrem. Quando na realidade o fogo eterno se trata do mundo natural, simplesmente. Como já visto e vamos provar que na verdade o mundo natural se trata da terra mesmo. Eu sei que nós estamos aqui sendo um pouquinho redundantes, talvez, parecendo repetir as coisas, mas está sendo necessário, pois apesar de vários temas explicando essas coisas, muitos ainda continuam sem entender, tá? E em Apocalipse capítulo 12 se confirma que esse lago de fogo, esse castigo eterno, se trata mesmo da terra, né? Como podemos ler aqui em Apocalipse capítulo 12, 9, onde diz o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, coisas da terra, gente, chamado o diabo, que é a natureza humana, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos, né, os que são semelhantes a ele, foram lançados com ele na terra. Apocalipse 12, 9, né? Eu sei que esse dragão aí, esse diabo, na verdade foi Herodes, né? Em seu coração enganoso, que perseguiu a Maria e José para matar o menino e ao Rúshua, né? Que na verdade depois ele se tornou rei dos judeus, como dito nesse texto de Apocalipse, capítulo 12, 13, onde diz o seguinte: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem, né? Apocalipse 12, 13, né? Então olha só, gente, na realidade, a mulher que deu à luz um filho foi Israel segundo a carne, tá bom? Mas depois da parousia, a terra de onde é o dragão, ela continua sendo a sua condenação. Não deixou de ser. Na terra está o quê? A condenação da Geena, como falado, né, por Yahushua, nesse texto aqui, ó, que nós podemos ler aqui, ó, de Mateus 23, 33, que diz o seguinte: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação da Geena? De que Cristo estava falando? De coisas espirituais ou de coisas terrenas? De coisas terrenas. Como vocês vão escapar dessa condição terrena? Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação da Geena? Percebeu? Percebeu, né? Mateus 23, 33. Então, gente, a Geena se tratava de um lixão lá em Israel nos tempos bíblicos, e se trata de coisa também do mundo terreno. E aquele lago de fogo, ele foi usado como símbolo da sentença do juízo final, correto? E a sentença do juízo final, ela se cumpre sempre, está se cumprindo sempre,
onde o homem vive conscientemente e depois, no fim de seus dias, se destrói nesse grande lago de fogo e não sobra nenhuma lembrança, né? E também não há mais nenhuma recompensa depois da morte do ser humano. É o que já temos dito em outros temas. Agora é preciso que fique claro que todas essas coisas se cumprem no estado de eternidade. Esse lago de fogo é a segunda morte, mas a morte em Adão, ela já foi aniquilada no último dia para todos os homens, sem exceção. Nós estamos vivendo num lago de fogo aqui, que foi chamado de segunda morte em Apocalipse, correto? Porém, sem carregar mais a morte em Adão, tá bom? Em Adão. Eu sei que algumas pessoas poderiam perguntar se esse lago de fogo não foi uma só vez lá no primeiro século e se agora não há mais esse cumprimento do lago de fogo, uma vez que já se encerraram os cumprimentos proféticos. Só que depois do juízo, o lago de fogo, essa segunda morte, é para sempre, ou seja, por tempo indefinido enquanto houver vida na Terra, entenderam? Até aqui nós falamos bastante sobre o lago de fogo, não é verdade? O tormento eterno. É isso? E a vida eterna? E quanto à vida eterna? Não se trata da pátria celestial que os heróis da fé morreram na esperança e na fé? Sim, isso mesmo, eles alcançaram a vida eterna, não os seres humanos, mas os filhos que participaram da carne e do sangue, uma vez que todos eles morreram na fé, como um relato, né, de Hebreus 11:13, onde diz o seguinte: todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11:13. Porque até o último dia, aqueles filhos, eles permaneceram guardados e adormecidos, esperando a ressurreição, como no relato, né, de Hebreus 11:16. Em vez disso, esperavam eles a ressurreição. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isto é, a pátria celestial. Eles deixaram a morte em Adão, aqueles filhos que estavam dormindo. Por essa razão, Ialro não se envergonha de ser chamado Ialro deles, pois preparou-lhes uma cidade, uma condição o quê? De eternidade, deixando a morte em Adão. Hebreus 11:16, né? Resumindo, gente, nós sempre fomos do estado eterno. Nós aqui que vivemos neste tempo. Pois não vivemos antes da parousia, onde havia o quê? O corpo mortal. E ainda não havia chegado o novo céu e a nova terra. O corpo mortal era a morte em Adão. Mas nascemos aqui, em nosso tempo, fora daquele corpo mortal que foi transformado na parousia já cumprida, conforme o texto de Filipenses 3:21, onde diz o seguinte: ele tomará o nosso corpo mortal e o transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Filipenses 3:21. Observe que se pensarmos em corpo mortal como corpo natural, veremos que esse corpo nunca seria nem será transformado em outra coisa a não ser no pó da terra. Portanto, o corpo mortal que foi transformado, ele não foi o corpo natural, mas se tratou o quê? Se tratou o corpo mortal da morte em Adão. A morte em Adão era o corpo mortal, tá? Se transferirmos, aliás, né? Se nós transferirmos essa palavra para o corpo de carne, que é o natural, nós teremos que anular as escrituras desde Gênesis, né? Desde Gênesis nós teremos que anular as escrituras. Ora, se estamos dizendo que estamos em nosso tempo vivendo o estado eterno, tá? Desde quando, até em que tempo que todos os homens permaneceram, o quê? Fora do estado de eternidade. A resposta é que todos os homens viveram fora do tempo eterno desde a transgressão até o último dia. Em razão disso, podemos dizer que Adão e Eva, eles viveram por algum tempo na eternidade, até que pecaram e passaram a não viver mais para sempre. Mas a promessa feita através dos profetas foi que Yahushua deveria permanecer em seu reino, ou seja, no céu, até que todas as coisas fossem restauradas, e isso já se cumpriu, tá? E o relato está nesse texto que nós vamos ler de Atos 3:21, que diz: é necessário que Yahushua
permaneça no céu até que chegue o tempo em que o Yahweh restaurará todas as coisas conforme já decretou há muito tempo por intermédio de seus santos profetas. Atos 3, 21. Corroborado aqui em 1 Coríntios 15, 25, onde diz: porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15, 25. E continua também: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Percebeu? 1 Coríntios 15, 26. Então, meu irmão, todas as coisas já foram restauradas ao estado eterno. Mas a religião cristã, em nosso tempo, ela continua prorrogando a volta, né? A volta ao estado eterno até não se sabe quando. Enquanto os próprios apóstolos, eles já haviam delimitado até onde Yahushua permaneceria no céu, no seu reino. E os senhores já acabaram de ler, né? Se Cristo disse que seria até a consumação daquele século, foi assim. E os apóstolos relataram que estavam naqueles últimos dias, tá? Nós não estamos nos últimos dias. Os apóstolos falavam que eles estavam nos últimos dias, conforme relatos sobre que eles falavam dos últimos dias em alguns textos que nós vamos colocar aqui a seguir. Atos 2,17. Vejam que eles estavam falando dos últimos dias que eles estavam vivendo, ó. Nos últimos dias, diz o Altíssimo, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Atos 2, 17. Veja que Pedro está falando daquele tempo que eram os últimos dias, onde o Espírito foi derramado sobre toda a carne. E saiba disso, nos últimos dias, olha outro texto aqui de 2 Timóteo 3, 21. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Paulo estava falando daqueles últimos dias. E Tiago também estava falando aqui, ó. Tiago 5, 3. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumulam bens nesses últimos dias. Percebeu que eram os últimos dias, o tempo deles? Então, meu irmão, a vida eterna, o estado eterno, vieram logo em seguida, depois daquela era dos apóstolos. O estado eterno veio logo depois daqueles últimos dias que se tratou do tempo apostólico. Eles não estavam equivocados, nem Cristo. Então, gente, olha só, nós estamos vivendo no estado eterno da criação, ou seja, nós estamos vivendo no estado da criação, no estado eterno, ou seja, porque não há mais a mortalidade. Todos nós somos imortais em relação à morte em Adão, ok? Nós somos imortais em relação à morte em Adão, ok? Não em relação à morte natural. Por isso nós somos imortais. Por isso somos incorruptíveis em relação à morte em Adão. Estamos vivendo o quê? No estado eterno. Todos os homens, sem exceção, tendo a consciência ou não disso, estão no estado eterno. Então vamos repetir aqui o que falamos no início, né? Olha só, vamos colocar aqui o texto, ó. O estado eterno é uma condição, tá? Estado eterno é igual à ausência da morte em Adão. No estado eterno estão a vida eterna e a condenação eterna. A vida eterna é igual à vida espiritual. Mas a condenação eterna é igual à vida natural. Agradecemos a participação de todos, tá bom? Nos veremos no próximo tema, que será o quê? Vamos colocar aqui na tela, que será quarta-feira, às 20 horas. Um grande abraço a todos, tchau!